Bíblias. Está muito alto, meu filho, aí. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 19. Eu vou precisar que você coloque um pouco a sua carne no lugar. Amém, gente? Nossa carne precisa, muitas vezes, ser disciplinada a se sentar para ouvir, não é? Brigar contra o sono, contra a preguiça, contra um monte de coisa. Existe uma chance, enquanto nós estamos expostos à palavra de Deus, existe uma chance de que uma palavra entre dentro de nós com tanta força que ela é capaz de mudar nossa vida para sempre. Existe palavra, irmãos, que ela vem da parte de Deus. Eu sou só um homem aqui, sou só um homem chamado por Deus, né? Se eu não fosse chamado, eu estaria limpando chaminé, né? Ou então consertando óculos, vendendo óculos. Mas é porque Charles Spurgeon disse que se você não tem chamado, é melhor limpar chaminé do que se meter com o ministério, né? Então, se eu não tivesse chamado, com certeza eu não estaria aqui, eu estaria fazendo outra coisa. Mas quando Deus nos chama, não dá para fugir, não. É complicado fugir. E por causa disso eu estou aqui. Então eu sou só um homem chamado por Deus, mas por muitas vezes o Senhor está ministrando a você, falando a você, e você sabe quando Deus fala com você, e você pode tomar uma atitude de teimoso se quiser. Mas que Deus fala, você sabe que fala, e você sabe quando Ele fala. Sim ou não? Então, por favor, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 19. Eu vou ler um pouquinho aqui, você tem um pouquinho de paciência. Versículo 1 diz que eu vou ganhar tempo. Vou ganhar tempo. Deixa eu vir aqui. O versículo 7, vamos lá. Vocês estão juntos? Qual é o texto que nós vamos ler? Diga comigo. Gênesis 19, versículo 7. Muito bem. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas, que ainda não conheceram homem, e vos-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porque entraram debaixo da sombra do meu telhado. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai, sai. Eu pensava que isso era só no Ceará que a gente falava, sai. Mas naquele tempo já diziam. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar como juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as mãos, fizeram Ló entrar para dentro de casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequeno como grande, de maneira que cansaram-se de procurar a porta. Muito bem. Para te dar um contexto sobre essa leitura que nós fizemos. Essa leitura é sobre os anjos que foram enviados para a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades. Essas cidades eram chamadas de cidade do pecado, né? Tem um texto aqui em Gênesis capítulo 13, que diz o seguinte, 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, aconteceu que aqueles anjos chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra. Ló estava na porta da cidade. E quando aqueles anjos, aqueles homens chegaram, o Ló se ajoelhou e disse: por favor, vamos lá para casa. Eles disseram: vou não quero ficar na praça, vou para a tua casa não. Jó insistiu,
aliás, Ló, eu sempre vou confundir o Jó com Ló, é só uma letra. Mas eu estou falando do Ló com L. Se eu falava Jó, você troca, é L. Vamos para casa. E eles disseram, não vou não, vamos ficar aqui mesmo, vou ficar na praça, não quero ir para a tua casa não. E constrangeu, e os homens foram, entraram na casa de Ló, e Ló preparou lá um churrasco, um negócio, pães asmos, fez lá um lanche bem bom, eles comeram. Daqui a pouco, os homens da cidade, a Bíblia fala, tanto novos quanto velhos, cercaram a casa e começaram a bater, dizendo, bota esses meninos aí para cá. Chegou carne nova na cidade, nós queremos pegar eles. E aí, é interessante porque a Bíblia diz que eram novos e velhos. Significa dizer que velho também é safado, né? Não é só novo que é. Então tinha uns velhos safados lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E eles disseram, não interessa a idade não, a gente quer se divertir. Bota esses meninos aqui para cá, sangue novo, vamos pegar. Porque o resto aqui a gente já pegou tudo. Agora chegou carne nova, a gente vai pegar também. Aí o Ló saiu para fora, disse assim, negrada, não faz isso não. Né? Eu tenho aqui 2 meninas virgens. Fica com elas, pega elas. Eu quero lá saber de mulher, mano. Eu quero é eles. E nisso quiseram agredir o Ló e dizer, quem você pensa que é para dar conselho para a gente, ser juiz para nós? Bota logo esses cabas para fora, nós queremos pegar eles. Aí diz que os anjos vieram, tocaram aqueles homens de cegueira, e eles ficaram tateando e se cansaram de procurar a porta da casa, e assim foram embora, né? Mas pergunta, por que eu estou trazendo esse texto hoje? Vocês viram que eu tenho falado nesses últimos dias sobre algumas biografias, algumas histórias na Bíblia, que são impactantes, que tem muitas lições para a gente aprender, e uma delas é sobre Ló. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre esse rapaz, esse Ló. E a curiosidade aqui que nos chama a atenção é, por que Ló entregou as suas filhas para a prostituição? Vocês já pensaram sobre isso? Qual o sentido que isso faz? Veja, irmãos, veja que horror é essa cena. A casa está cercada, 300 homens, sei lá quantos que tinha ali, ávidos por traçar alguém sexualmente. E aí, qual é a atitude do pai? Pega as minhas filhas. Você já pensou um negócio desse? Não é doido não isso? E a pergunta que a gente faz é, o que é que leva um pai a fazer um negócio desse? A entregar as suas filhas para a prostituição. E melhor, era provável que aquelas meninas iam ser assassinadas, iam ser estupradas, Deus sabe lá por quantos e de que forma, e ela ia a óbito. A sorte dela é que aqueles caras não gostavam de mulher. Porque se gostasse de até feito, joga ela para cima aqui, negrada. E a pobre estava falecida até hoje, né? Como assim, cidadão? O que foi que eu falei? Porque a mulher está falecida até hoje? Não é não? Então, mas a pergunta é exatamente essa, queridos. O que é que leva um homem a entregar suas filhas para a imoralidade? E aqui eu quero lhe mostrar que nós não estamos tão distantes dessa figura aqui que é Ló. Porque hoje a quantidade de meninas que estão abandonadas por seus pais não dá para contar. Não dá para contar. E aqueles pais que sobram, eles não são os pais que dão segurança, que dão garantia, que dão proteção para a criança, para a menina. Talvez muitos de vocês não tenham ainda tido a experiência de ver a alma feminina. A alma feminina, ela é como a Bíblia descreve. Ela é a parte frágil. A música do cidadão lá, dizem que a mulher é o sexo frágil, ou que mentira absurda, né? É o Ney, Mato. Erasmo? Ah, é o Erasmo, verdade, meu amigo, então.
O Erasmo, vocês que nasceram ontem não sabem que música é essa, né? Mas tem uma música do Erasmo que fala brigando com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a mulher é o sexo frágil, e ele diz mentira. Isso é uma mentira absurda. Porque as mulheres que eu conheço, elas são violentas, né? Minha mãe é violenta, minha mãe é não sei o quê. Então ele glorifica ali a mulher como ela sendo uma gigante, e de fato ela tem sido. Entretanto, apesar dela ser uma gigante, ela é frágil. Ela carece de proteção, ela carece de segurança. Ela se arma de uma firmeza para sobreviver, para não morrer. Mas a alma dela grita por afeto, grita por carinho, grita por amparo, grita por afeição, grita por ser vista, por ser olhada, notada, percebida, ser importante, ser tratada como uma joia, ser tratado com desvelo. Isso é um anseio da alma dela. Então, a minha esposa é uma mulher forte, mas houve circunstâncias que eu pude ver a alma dela, feminina, frágil. E naquele dia eu fiquei me sentindo muito ruim, porque eu digo, durante a minha vida, muitas vezes palavras duras, palavras fortes, palavras incisivas, e eu não estava nem aí me importando qual era a alma que estava por trás daquele aspecto forte. E quando você percebe que ela desmorona, e você diz, caraca, mano, onde é a porta de saída, como é que eu me mato, como é que eu corro, como é que eu fujo, que canalha, né? Porque diz, como que você não percebe e não sabe dessas coisas? Quando você percebe a alma feminina, você começa a tratá-la com respeito. Você sabe que há um limite, você pode forçar, mas há um limite que você não pode passar, porque ela quebra. Então, o que nós temos hoje, o cenário no mundo, no Brasil principalmente, é a ausência desse homem que protege, que guarda. O que se tem hoje é homem como Ló, que diz, toma, pega. Como assim, doido? Qualquer abestado pega a tua filha? Como é isso? Não tem homem dentro de casa? Não tem pai em casa? Qualquer um chega, pega e lambe? Como é isso? Não pode. A casa onde tem um homem, o caba para chegar, chega se ajoelhando, se aquietando, se sentando lá fora. Não é sentando no sofá e botando os pés no criado mudo, não. Na mesinha de centro. Não é abrindo a geladeira, ligando a TV, que você é doido, abestado. Você tá doido. Essa casa tem galo. Vocês entenderam a figura, né? Leão. Nessa casa tem leão. Mas galo também vale. Apesar do galo ser pequenininho, vocês moram na cidade, mas não é nem isso. Não é nem galo de briga, não. É você chegar num terreiro no interior, quando um gavião se aproxima, meu amigo. Aí você vê a diferença que faz um terreiro onde tem um galo. O gavião chega para devorar a galinha. Você está doido? Primeiro que a bicha já é braba, a galinha parte para cima, e aí quando chega o galo, meu amigo, com aqueles esporão dele, a briga é feia, o cara tem que fugir. Mas no meu terreiro, gavião não pega galinha. Porque há um galo. Agora, em muitas casas, não tem galo. Se tiver uma galinha... Vamos mudar essa figura que não ficou boa, não. Essa figura não ficou legal. A casa não tem galo, só tem galinha. Ficou ruim, gente. Não ficou legal. Vamos mudar essa figura. Não ficou legal. Vamos mudar outra. Não é? Mas vocês entenderam, não? Sim ou não? O sentido da prosa. Né? Vamos ficar no leão, na leoa. É mais legal. Né? É mais legal. Mas, de qualquer forma, você está entendendo que uma curiosidade, irmãos, que fica é o que foi que levou Ló a entregar seus filhos. O que levou Ló a não proteger. Porque qual é o normal? É o pai morrer, mas minhas filhas você não toca. Se um cara vai chegar e tomar a minha filha, querer tomar a minha filha por namorado, tu é doido, é? E tu não tem tuas filhas para casar, não? Tenho para casar, mas não é com qualquer abestado, não. Qualquer abestado não chega para pegar minha filha, não. Tu tem que mostrar seu valor, meu irmão. Eu já falei para vocês aqui sobre a história da
mulher do elefante, né? Eu não pesquisei se é elefoa, se é elefanta, não sei. Os dois estão certos? Aleluia, glória a Deus. Então, elefoa. Imagine só o que acontece com a elefante. A elefante, ela tem uma estratégia muito interessante. Quando ela está na época de namorar, ela emite um sinal baixinho, e esse sinal percorre vários quilômetros, e todo elefante macho que tiver naquela redondeza, eles vão ser chamados para onde ela está. Quando o primeiro chega, diz assim, cara, moleza, meu irmão, peguei a comadre. Só que quando ele olha para trás, vem mais uns 10. Ele diz, como é que é, mano? Você vai pegar ela? Vou nada. E começa o pau. E ela lá só. Vamos ver se dá certo, né? Então começa o elefantão lá, pá, pancada lá para as tantas, um desiste. Aí vem o outro. Pá, desiste. Continua. Até o último ir embora, sobrou só um. Ela disse, é esse aí que eu quero. Meninas, aprendam com a elefanta. Gente, olhe, temos que escrever um livro sobre a sabedoria da elefanta. Para as mulheres. Gente, o homem que pega você, não estou falando pegar no sentido pejorativo, é pegar, namorar, casar, essas coisas. Ele venceu o quê? Para ter você. Muitos deles não têm nem trabalho, nem estudar quer. Não arruma o próprio quarto. Não venceu nada. E você quer namorar com esse indivíduo para quê? A elefanta disse, olha, eu só quero no DNA do meu filho um sangue de um cabra macho. A elefanta, ó. Como é que eu vou saber disso? Olhando o que você venceu. O que foi que você venceu? Venci nada. Então você não pode namorar. Não pode ter mulher, porque para ter mulher tem que ter vencido algumas coisas. Estamos aqui? Então a pergunta é, quem é que faz isso acontecer? A figura do pai. É um pai presente. Quando um pai está em casa, o cabra entra tremendo. É para ser tremendo. Eu me tremi todo. O dia que foi para pedir essa daqui em casamento, misericórdia. Eu ia lá para fora, sentava no fio da calçada. E olha que eu era amigo do pai dela, amigo da mãe, amigo da família. Mas, meu amigo, o negócio é difícil. Se a pessoa chegar para quero casar com a sua filha, com 18 anos. Não era 18, eu casei. Devia ter uns 16. Eu estou tentando recordar. Aí vocês imaginem, gente, não sigam meu exemplo, ok? Ou sigam, porque eu namorei com ela, casei e hoje sou avô junto com ela. É a minha única mulher. Sempre, a vida toda. Então, siga, né? Siga. Só estou falando acerca da idade. Porque hoje, se os cabras estão amadurecendo com 40 anos, imagina o de 16, como é que está? É fralda ainda, né? Aí o sofrimento foi grande, então eu vou lá. E aí, quando eu consigo criar coragem, estava ele e a minha sogra na mesa. E aí, é porque queria casar com a sua filha. Irmão, você não tem nada, não tem emprego, não tem nada. Imagina a situação. Eu olhando para trás, disse, como foi que ele me deu ela? Até hoje eu estou sem entender. Estou acreditando que foi obra de Deus, que Deus faz alguma coisa. Aí ele chamou ela, minha filha, vem aqui. Que é? Você quer casar com esse menino? Eu quero, papai. Aí ele disse, então, está assinado. Case. Mas detalhe, o Pedro Moura sabia quem eu era. Ele não estava entregando a filha dela para um vagabundo, não estava entregando a sua filha para um... Ele tinha segurança para quem estava entregando, apesar de eu ter 16 anos de idade. Casei com 18 porque eu não podia casar antes. Mas aos 18 eu casei. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o pai, ele é a figura que protege a alma da menina. Esse Ló, indivíduo, entregou a sua filha. Meu Deus, como é que é uma cena daquela? Agora veja a sequência de tragédia na vida desse homem chamado Ló.
o anjo chega e diz assim, cara, foge daqui, pega a tua mulher, porque ao amanhecer a destruição virá sobre essa cidade. E aí a Bíblia fala que o Ló se demorava, não queria sair. Então você imagine, gente, se tivesse aqui na nossa cidade um tsunami, um furacão, um terremoto, uma coisa, e aí as autoridades dessem o alerta dizendo, negrada, até 6 da manhã vocês têm que estar de Campina Grande para frente. Você acha que 5 da manhã a gente ainda estava aqui? Estava nada, meu irmão. A gente já tinha ido embora, era tempo, não é não? Pois é, o anjo disse, menino, vaza, pega tua mulher, pega teus filhos, pega tudo que tu tem, foge daqui, que a destruição está chegando. E a Bíblia fala, o cara estava se demorando. Mas Deus, com misericórdia, pegou o braço dele, fugiu, levou, arrancou ele para fora da cidade, disse, corre. Mas a pergunta que a gente faz é, por que é que Ló não queria fugir? E a gente tem uma curiosidade sobre esse cidadão, eu acho que é aqui no capítulo 13. Olha só isso, capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz assim, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas, até chegar em Sodoma. Imagina isso aqui, tá? Abraão habitou na terra de Canaã, Ló habitou nas campinas, nas planícies, e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Que Sodoma, a Bíblia diz que é a cidade do pecado. Então a Bíblia diz então que Ló começou a armar a sua tenda, e foi armando a sua tenda, e armando a sua tenda, e armando a sua tenda, até que se enfiou dentro da cidade do pecado. O que é isso? É que a degradação do homem não acontece da noite para o dia. Ele vai armando a sua tenda, mas o seu coração vai se inclinando para aquela cidade onde o pecado está dominando. Mas o que a Bíblia fala sobre Abraão? Abraão ficou na terra de Canaã, que foi para onde Deus o chamou. Então você vai perceber que uma característica do homem que agrada a Deus, primeira, principal, precípua, é obediência a Deus. Característica fundamental, mais importante de um homem, é obediência a Deus. Ali você tinha Ló e você tinha Abraão. Abraão era um homem obediente a Deus, e o Ló era aquele que se inclinava para a cidade do pecado. Então, quando você chega no ponto em que Ló assimilou a cultura daquela cidade, ao ponto de oferecer suas filhas para a prostituição, como foi que Ló chegou até ali? Como foi que ele chegou nesse tipo de gente que ele se tornou? Por causa da cidade, do povo para onde ele queria se inclinar. Então observe que a primeira tragédia que a gente vê aqui na história de Ló foi que ele ofereceu suas filhas para aqueles homens. Segunda tragédia é que quando ele está correndo, fugindo, a Bíblia diz que a sua mulher, quando chegou fora da cidade, o anjo disse, foge, corre para os montes e não olha para trás. Você sabe o que foi que o Ló fez? Ele olhou para o anjo e disse assim, vamos conversar baixinho? Bora. O que é? É porque tem uma cidade aqui do lado, eu poderia ir para lá? Qual era a ordem do anjo? Foge para os montes, corre para cima. Mas ele disse, mas porque assim, ó, do lado da cidade do pecado, tem outra, eu posso ir para lá? O anjo disse, tá bom, vai. Ele correu, só que quando a destruição veio, não teve como escapar aquela cidade, ele teve que fugir para os montes. E aí quando ele vai fugir para os montes, a mulher dele olha para trás. E por que ela olha para trás? Porque ela amou aquela cidade, ela quis aquela cidade, ela quer aquela cidade, ela está pegada àquela cidade, ela olhou para trás e morreu contemplando aquilo que você ama. Se é o pecado que você ama, você vai morrer contemplando isso. Você vai ver, por exemplo, a história de que... Você lembra daquelas cordonizes do deserto? A gente conta aquilo como sendo um milagre, né? Que o Senhor mandou uma chuva de cordonizes, o povo estava reclamando, dizendo, eu só estou comendo
maná do céu. Estou cansado de comer maná do céu. Eu quero comer cordonizo, eu quero comer carne. Aí o Senhor diz, é carne que vocês querem? Quando foi na manhã seguinte que eles amanheceram, tinha cordonizo fazendo metro na frente das tendas. É carne? Pois come. E aí a Bíblia fala que eles comiam como que saísse carne pelo nariz, pelas orelhas. Uma força de expressão para dizer tipo que estava carne, tanta carne, que quase morre de tanto comer carne. Não é? Então a história da mulher de Ló é tipo assim, é isso que você quer? É isso que você gosta? Então toma. A mesma coisa você vai ver na história de Sansão. O problema de Sansão era um problema sexual, ele gostava de prostituta. E então ele foi, da mesma forma de Ló, ele foi fazendo suas tendas, até que ele encontrou uma Dalila, onde estaria a sua destruição. Quando ele encontra a Dalila, que tem lá os seus muitos momentos com a Dalila, a Bíblia conta que chegou uma hora em que o seu segredo foi revelado. E ele caiu. E ao cair, ficou cego. É isso, Dom. Vai pra cá. Tá, pensou um negócio desse? Vigia, manto. Imagina daqui a pouco, gente. É todo dia a gente engravidando aqui. O pessoal está gostando. É benção. É benção. Então, onde é que eu estava? Sim, o Sansão foi armando suas tendas até que achou a bendita da Dalila. E a Dalila destruiu ele. Foi furar seus olhos. Vocês estão percebendo que está falhando? No primeiro culto não falhou. Olhe bem, ele encontrou Dalila, e ao encontrar Dalila, ele foi com seus olhos vazados, se tornou amarrado, e ficava girando uma roda, feito um boi. Mas qual é o detalhe? Não sei se isso está na Bíblia, mas o pessoal conta, historiadores, alguma coisa assim, que provavelmente os filisteus tinham uma teoria. Sansão era muito forte. Se ele se deitar com as nossas mulheres, ele vai gerar um exército de Sansão. Então o Sansão passava o dia trabalhando, de noite, ele disse, tem que deitar com essa, amanhã com essa, amanhã com essa. Não é isso que você quer? Então, enche. Você vai comer carne ao ponto de sair pelos ouvidos, pelos olhos, entendeu? Não é isso que você quer? A mulher de Ló, ela amava a cidade do pecado e morreu olhando para ela. Ok? Isso está também em Apocalipse. O Senhor fala, se você é justo, fique mais justo. Se você é santo, fique mais santo. Se você é de Deus, seja mais de Deus. Mas se não é, então bote para quebrar. É como eu digo para vocês aqui, ainda dá tempo para se tornar macumbeiro. Né? Se não é o caminho de Deus que você quer, ainda tem tempo. Porque se nós amarmos o caminho do pecado, o mundo, a cidade do pecado, nós vamos morrer olhando para ela. Nós não vamos ser livres da destruição que virá. E esteja certo, virá. Porque Ló, ele é uma figura para os últimos tempos. O Senhor disse, olha, lembra da imagem da mulher de Ló. Ela se tornou estátua de sal. Aquilo é figura para nós. Então, se nós não quisermos escapar da cidade do pecado, é isso que vai acontecer conosco, não interessa. Tranquilo? Então a primeira tragédia na vida desse homem Ló foi que ele entregou suas filhas, ele não protegeu suas filhas. Segundo, a sua mulher não lhe obedeceu. Porque se você não cuida das filhas dela, você não terá o respeito dela. Não tem como uma mulher respeitar um homem, se esse homem não cuida e não protege dos filhos dela. A admiração que uma mulher terá pelo homem é se ele cuida dos seus filhos. Aí terá o respeito. Não fazendo isso, não tem minha admiração, não tem o meu respeito, não adianta, não vai funcionar. Então, na hora de Ló dizer para sua esposa, minha filha, se levante, bora-se embora, bora fugir, ela obedeceu? Sim ou não? Não obedeceu. Por quê? Porque aquilo já era um hábito.
Aquilo já era uma coisa comum na vida deles. Você entende isso? Sim ou não? Pergunto, tem alguma de vocês aqui assim? Que o marido pode ficar azul, roxo, você nunca obedece ele? Não é hora de confessar pecado, né, irmãos? Para a mulher respeitar, aliás, uma mulher obedecer um homem, primeiro ela precisa respeitá-lo. Se não houver isso, ela não vai obedecer, ela não vai seguir, não tem como. Tranquilo? E uma das primeiras formas de você ganhar o respeito da mulher é se você cuida dos filhos dela. Tão triste? Nós estamos só começando, ainda estamos só na introdução dessa pregação aqui, ok? Então essa aqui é a segunda tragédia. A mulher não ouviu Ló e por causa disso ficou no meio do caminho transformada em estátua de sal. Beleza? Qual é a terceira tragédia? O Ló, até enfim, foge para os montes. Só que quando ele chega nos montes, o que foi que aconteceu? Ele tinha duas filhas, uma mais velha e uma mais nova, é óbvio. A mais velha chegou e disse assim, irmã, que é? Você já percebeu que não tem mais homem na terra? Morreu tudinho? Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar cachaça para o velho. Eu me deito primeiro com ele, e amanhã é tu. E assim elas seguiram o plano. Deram cachaça para o homem de noite, ele ficou bêbado. Entrou a mais velha, e a Bíblia diz, ele não percebeu quando ela entrou e nem quando saiu. Da mesma forma fez a segunda. No outro dia, embebedou o homem, entrou lá, fez as coisas. E ele não viu quando entrou e nem quando saiu. Logo em seguida, as duas ficaram grávidas do pai. E dessa gravidez nasceu os moabitas e os amonitas, que vieram a ser os grandes perseguidores do povo de Deus. Então essa é a geração, esse é o fruto desse homem chamado Ló. Ok? Agora eu quero que você preste atenção. Não, tá bom, pode deixar isso aqui bem para não ter mais. Obrigado pela assistência aí. Eu quero chamar a sua atenção aqui para Gênesis capítulo 12. Olhe para mim aqui. Eu estou te falando aqui sobre Ló. Agora eu quero te mostrar o Abraão, para você ver o paralelo que tem entre um e outro. Capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Vamos lá dizer comigo? Primeiro, sai da tua... Vamos lá dizer junto comigo, sai da tua terra. Segundo, parentela. Terceiro, casa do teu pai. Quarto, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então a ordem de Deus primeiro era, sai da tua parentela. Não, melhor dizendo, sai da tua terra. Segundo, não leva ninguém contigo. O Ló era sobrinho dele. O Senhor disse, não leva parente. Mas qual era o problema de Ló? O Ló era filho de... Como era o nome do... Naor. Se eu não estou enganado. Não era Naor, era Arã. Ele era filho de Arã. Mas esse Arã morreu. E aí o Abraão ficou com pena. Eu acho, né? A Bíblia não diz, mas talvez. O menino não tem pai, o menino morreu, o pai dele morreu. Vamos levar. Mas Deus disse, não leva ninguém. Não leva ninguém da tua parentela. Vai, sai da tua terra, vai para onde te mandar, não leva parente. Qual era o problema de levar o Ló? É porque junto com Ló, vinha os camelos, o jumento, as vacas, os patos, os capotes, os pintos, tudo. Ou seja, aquilo que você disse, não, é só uma portinha, é só um pequeno desvio. Pois é, junto com aquele desvio,
vem um monte de coisa que é junto com aquilo. O cachorro não vem sem as pulgas. Onde você for, onde o cachorro for, as pulgas vão atrás. Nunca viu essa música? Então não tem cachorro sem pulga. Então para onde o Ló vai, as pulgas dele vão junto. Né? Então veja que coisa interessante. Primeiro é essa ordem que Deus dá. Segundo, o versículo 2 diz assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. O versículo seguinte diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente lê esse versículo, eu abençoarei os que te abençoarem, como é que algumas pessoas interpretam? Eu sou filho de Deus. Se tu não me abençoar, tu vai ver. Porque eu sou especial. Eu sou crente, tu não é. Eu vou dar certo, tu vai dar azarado. Porque Deus disse, eu vou abençoar aqueles que abençoar você. Então, se tiver uma pessoa que te trata mal, que te olha com cara feia, você presta atenção, você vai se quebrar, viu? Fale coisa ruim de mim não, porque eu sou crente. Esse entendimento é carnal, é diabólico, é vingativo, não é de Deus. Qual é a interpretação correta desse versículo? Abraão, o nome Abraão significa pai. E o que Deus estava dizendo é, eu te estabeleço como figura paterna, como figura de pai. Quem amaldiçoar a paternidade, esse vai estar debaixo de maldição. Então, o negócio que a gente precisa ter cuidado para não estar ferido e machucado é com a paternidade. Porque se isso acontecer, isso é um ambiente de maldição. Então o Senhor disse, quem abençoar a paternidade, eu vou abençoar. Mas aquele que amaldiçoar a paternidade, não tem como eu abençoar. Ok? Então Abraão, o nome dele significa pai maravilhoso. Então o Senhor disse, olha, quem abençoar você, paternidade, quem abençoar a paternidade, eu vou abençoar. Tranquilo aqui? Agora, o que me chama a atenção aqui no versículo 2 é que o Senhor é onde está escrita a bênção de Abraão. Então a pergunta que fica é, qual é a bênção de Abraão? Porque o Senhor abençoou Abraão, mas qual é a bênção? Vamos lá, eu dou um pipe. Quem adivinha qual é a bênção de Abraão? Vocês já ouviram falar sobre a bênção de Abraão? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, a Bíblia diz, porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, a fim de que recebêssemos o Espírito Santo. Então, Jesus morreu e ressuscitou para que eu recebesse a bênção de Abraão. E o que é a bênção de Abraão? Quem arrisca? Bora, Michel. Formado no Rema. Não dou para tu adivinhar não, macho. O que é a bênção de Abraão? Hã? A descendência e a terra. Alguém mais arrisca? Salvação, quem falou? Salvação. Olhe bem. A bênção de Abraão, tem alguns que vão dizer que a bênção de Abraão é o quê? Prosperidade. Porque a Bíblia diz, Abraão foi muitíssimo rico. Então a bênção de Abraão seria riqueza. Então, nesse sentido, Jesus morreu e ressuscitou para que você fosse rico. É uma teoria, né? Qual é a segunda? A segunda é que a bênção de Abraão é a justiça que vem pela fé. É o dom de Deus te tornar justo. Porque é impossível nós ficarmos adequados com a lei de Deus, certo? Nós sempre estaremos reprovados diante da lei de Deus. Não tem quem consiga cumprir aquele negócio. Não adulterarás,
Aí você diz, não, nunca adulterei, não. Aí vem um outro mandamento que te quebra todinho, que é não cobice. Aí é não, né? Eu já dei umas olhadinhas assim, já. Ou seja, não dá, certo? Honra pai e mãe. Zilhão de nós não consegue honrar pai e mãe. De modo que, diante dos mandamentos de Deus, a gente sempre vai estar reprovado. Então, se não for Deus que nos torne justo suficiente para estar diante dele, não há quem consiga. Então, a bênção de Abraão seria a justiça que Deus dá como um presente, porque eu não mereço. Ele me dá como um presente. A justiça que vem pela fé. A justiça é um dom que ele dá para os que creram em Jesus. Essa seria a bênção de Abraão. Faz sentido essa daí. Porque o texto lá de Gálatas diz, Jesus morreu, ressuscitou, se tornou maldito, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, para que pudéssemos receber o Espírito Santo, como o meu irmão estava dizendo aqui. Então, a justiça pela fé, ela te dá a bênção de Abraão, ou melhor dizendo, a bênção de Abraão é a justiça que te dá a condição de receber o Espírito Santo, certo? Essa é uma segunda possibilidade. Mas a terceira possibilidade, que eu acho que é muito razoável, é essa. Qual é a bênção de Abraão? É essa, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí você diz, mas que bênção é essa? É a bênção chamada família. Por isso que o nome do cara é pai. Porque o teu ministério você vai gerar uma família tão poderosa, que ela vai gerar outra família, e quando você abrir os olhos, tem uma nação. Toda ela teme ao Senhor, é justa, é fiel, é reta, e por meio dela, Deus poderá abençoar a terra. Olha qual é a bênção de Abraão. Quer dizer que a bênção de Abraão, Deus chamou Abraão para abençoar e disse, eu vou te abençoar. Qual é a bênção? Eu vou te dar uma família. É doido, não é isso aqui? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui, ó. Gênesis 19. É 19? Deixa eu ver aqui, cadê você? Não, capítulo 18. Capítulo 18 vai descrever a cena de quando os anjos foram visitar Abraão. E eles se levantaram para destruir Sodoma e Gomorra. Então, no versículo 16 diz assim, e levantaram-se aqueles homens dali, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Escute bem. E disse-lhes o Senhor, ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as famílias da terra. Escute isso aqui, ó. Olha o que o anjo está dizendo aqui, o que o Senhor está dizendo. Os anjos vieram visitar Abraão e disse, ó, tu vai ter um filho, fez a promessa, e logo em seguida esses homens se levantaram para ir para Sodoma e Gomorra. Só que no caminho, os anjos começaram a dizer assim, por acaso eu posso esconder alguma coisa de Abraão? É possível eu fazer alguma coisa na terra e não conversar com Abraão, porquanto ele é meu amigo? E a pergunta é, por que foi que Abraão se tornou amigo de Deus? Ele disse, porque certamente ele virá a ser pai de uma grande e poderosa nação. O que tornou Abraão amigo de Deus foi o propósito de Deus na paternidade. Foi Abraão se tornando pai que tornou Deus seu amigo. Foi esse ministério da paternidade que atraiu o coração de Deus. Agora escute, o versículo 19 diz, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a casa deles depois, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto a respeito dele eu tenho prometido. Então escute isso, o que o Senhor está dizendo? Ó, Abraão, você é meu amigo. E porque você é meu amigo, eu não posso te esconder o que eu vou fazer. Se eu vou fazer algo na terra, vou falar contigo.
Por quê? Porque tu te tornarás pai de nações. Porquanto eu te escolhi, eu te chamei, para que você bote moral nos seus filhos. Mas não apenas nos seus filhos, nos filhos dele também. E quando você fizer isso, eu vou derramar sobre você o meu coração. Ou seja, o meu ministério, ele termina somente quando os meus netos estiverem maduros. Eu criei os meus filhos, agora eu vou ver os meus filhos criando os dele. E quando eu morrer, o meu filho vai ver o filho dele criando os filhos dele. E dessa forma, dentro de um tempo, haverá uma nação toda temendo o Senhor, amando a justiça e a retidão. Aí o Senhor disse, aí eu vou derramar. Agora, imagina como é diante de Deus uma figura como Ló, que entrega suas filhas para serem possuídas sexualmente. E tanto faz como tanto fez, que se exploda. Não importa se ela foi abusada, não importa se ela foi molestada, não importa se o cara é desrespeitoso com ela, não importa se o cara bate, se o cara agride, se tem pressão psicológica, não interessa, eu não estou nem aí. Que tipo de pai é esse? Mas é só o que tem. Pais que não se importam. Agora veja, você entendeu aqui o propósito de Deus quanto à família? A gente vai encontrar em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 38 tem uma situação bem interessante acerca do filho de Jacó. Veja, esse rapaz, ele é neto de Abraão. Olha o que acontece aqui, no versículo 7. A Bíblia diz assim, ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Escute isso aqui. Nesse capítulo 38, nós temos a história de Judá, que é filho de Jacó. E aqui diz o seguinte, que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou numa casa de uma adulamita que se chamava Ira. E viu Judá ali, a filha dos cananeus, que se chamava Suá. Esse cara chegou nos cananeus e tomou uma mulher para si daquele povo. Qual é o problema dos cananeus? Eles eram semelhantes aos sodomitas. Eles eram terríveis pecadores diante do Senhor. E o Judá foi tomar uma mulher exatamente daquelas mulheres. Aí aconteceu que ele teve 3 filhos homens. Quando o mais velho cresceu, ele arranjou uma mulher para ele. O que acontece é que quando aquele indivíduo ia se deitar com aquela menina, ele deitava o sêmen fora, e assim não se gerava menino. E aí o Senhor olhou para isso e disse, é mal diante dos meus olhos o que ele faz. Por causa disso o Senhor o matou. Aí o pai pegou o filho, o segundo filho, e disse, fique com a mulher, para gerar descendência para o seu irmão. Ele foi se deitar com a mulher, e assim como seu irmão fez, ele também fez, deitou fora o sêmen, e a mulher não engravidava, e o Senhor fez, é mal o que você faz, morreu também. E aí virou uma confusão por causa do terceiro, porque o menino ainda era criança, não dava para casar. Aí o Judá mandou a menina para a casa dos pais, disse, fique lá até o menino crescer. Só que o menino cresceu, virou homem, e ele não deu o menino para a mulher. Ela se vestiu de prostituta, foi para o caminho por onde o homem passava, se deitou com ele, pegou o cajado dele como garantia que ele iria pagar. 3 meses depois apareceu grávida. Aí Judá diz assim, vamos matar ela, que isso é coisa, traiu o meu filho. Quando foram lá pegar a menina para matar, ela disse, esse cajado, o homem que é dono desse cajado aqui foi que se deitou comigo. O cajado era dele. Moral da história, ela teve um filho do próprio pai do menino, do sogro dele, sogro dela. Tudo isso acontece por causa de quê? Por causa das distorções. Você vai se aproximando da cidade do pecado.
e aquilo vai entrar dentro da sua família. E a destruição, assim como aconteceu com Ló, também aconteceu com Judá. Então viu o Senhor que era mau. E por que era mau? Porque ele não queria suscitar descendência. Porque qual é o propósito de Deus? Gerar descendência, criar uma nação que teme a Deus a partir dessa descendência. Se vocês se lembrarem, irmãos, o Isaías 53, a Bíblia Sagrada fala que Deus ficou alegre enquanto Jesus estava sendo moído e esmagado. Aí pergunta, Deus estava alegre porque ele é masoquista? Não, o versículo diz que enquanto Jesus estava sendo ferido e esmagado, Deus estava vendo uma grande família que estava surgindo a partir dele. Então, por que era que Deus estava alegre? Porque ele viu a sua família nascendo a partir das dores e das feridas do corpo de Jesus. Agora, a pergunta que se faz é, quem dentre nós quer ter feridas para gerar uma família? Será que a questão não é eu não me submeto a homem nenhum? Ou será que é eu não quero menino nenhum, não quero saber sei o quê? É cada um cuidando das suas vidas, ou seja, você está deitando o sêmen fora, você está atrás dos seus próprios objetivos e você não quer saber qual é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é criar uma grande família. Então, o Ló foi reprovado, Judá foi reprovado, e a Bíblia fala sobre um outro personagem chamado Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 30. Esse daqui tem uma história bem interessante. Esse cara era um homem de Deus, Jefté, homem de Deus. Inclusive Ló, também a Bíblia fala que ele era homem justo. Era homem justo. Como é que pode? Eu vou te explicar daqui a pouco como é que pode. Da mesma forma estava aqui Jefté, livro de Juízes. Jefté estava tendo grandes vitórias. Ele era juiz de Israel. E então ele foi fazer uma guerra e ele fez um juramento a Deus. E disse, Senhor, se o Senhor me der a vitória nessa guerra, fez um voto. Quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que vier correndo me abraçar, eu vou sacrificar ao Senhor. Ele foi para a guerra. E adivinha? Venceu. E voltou para casa glorioso, aleluia, nós vencemos, nós triunfamos, nós tivemos uma grande conquista, e voltou para a sua casa. Quando ele ia chegando em casa, a sua única filhinha abriu a porta e correu, papai, e fazendo festas. Quando ele viu aquilo, caiu com o rosto em terra e disse, minha filha, eu fiz um juramento a Deus, por que você veio? Agora eu vou ter que sacrificar você. Aí você pergunta, mas qual é a lição dessa grande tragédia? Como eu disse para você, não tem nada por acaso na Bíblia, tudo está lá com propósito. Qual é o sentido dessa história? É o quanto que você está disposto a sacrificar alguém da sua família para que você tenha uma grande vitória na vida. Veja, aquele homem poderia ter sido a sua mulher que iria correr para abraçá-lo depois da guerra. Poderia ser qualquer, ele estava disposto a sacrificar uma pessoa da sua casa, contanto que ele tivesse uma grande vitória. Pergunto, não é assim que está acontecendo? Eu quero saber da minha carreira, eu quero saber de ficar rico, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo outro. Não interessa se quem está explodindo é a minha mulher, não interessa se quem está explodindo é a minha filha, não interessa se a minha família está morrendo de solidão, não importa, contanto que eu tenha o meu sonho, contanto que eu tenha o meu objetivo, contanto que se exploda, eu quero a minha vitória. É uma vitória a custas de quê? Então você vai entender que tem muitas coisas que do ponto de vista de Deus não faz nenhum sentido. É correr atrás de saco furado. Você vai conseguir por um lado, mas vai perder terrivelmente por outro. E se você basear entre coisas e a família, tenha certeza, Deus vai querer a família.
Você tem visto isso no nosso dia, no nosso tempo. Os pais e as mães trabalham. Ninguém tem tempo para ficar com os meninos. Como é que a gente vai consolar? Compra um carro, compra um brinquedo bom e dá para ele. Mas qual é o presente que o menino quer? É o pai, não é não? O brinquedo só faz sentido se você brincar com ele. O brinquedo por o brinquedo não faz nenhum sentido. Não traz nenhuma alegria. Mas é o pai envolvido que vai trazer satisfação para a criança. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pai com 3 meninos. Obviamente que a mãe não estava na sala. Mas ele botava o menino nas costas, jogava em cima do sofá. E aí esse corria e já vinha o seguinte, era 3 meninos. E ele botava o terceiro e pá em cima, e vinha o terceiro e pá no sofá, e o outro vinha e montava em cima, era uma esculhambação medonha. Quem era o brinquedo? O pai. Você está compreendendo aqui? O brinquedo é o pai, não é o brinquedo que você compra, é o pai. Ora, se a mãe tivesse ali, não ia deixar, porque era capaz de sair com a cabeça furada, com não sei o quê. Mas é vida de homem, é isso aí. Se fosse uma menina, seria um pouco diferente, né? Mas é macho. Bota para quebrar. E pergunta se eles estavam felizes. Ora, se estava feliz da vida. Então, veja, a família está sendo sacrificada por causa da minha carreira, por causa dos meus objetivos, etc. Tem algum problema de você querer prosperar? Não é necessário, é importante, mas a que custo? A que custo? Então, essa foi a história de Jefté. Agora, a gente vai ter uma outra história muito triste, que é a história do rei Ezequias. Você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 20. E eu quero te mostrar aqui um negócio interessante. Vamos ver se a gente acha. Você vai me aguentar aí? Ah, 2 Reis, capítulo 20. Olha o que diz isso aqui, ó. Capítulo 20, no versículo 1, a Bíblia diz assim: por aquele tempo, 2 Reis capítulo 20, versículo 1, por aquele tempo, Ezequias ficou doente para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então o rei se virou com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade, com integridade de coração, e tenho feito o que era mal aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Olha isso aqui, gente. O Senhor disse para esse rapaz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas aí o cara se volta com o rosto para a parede, começou a orar ao Senhor. E o que foi que ele orou? Lembra-te que eu tenho andado diante de ti em retidão. Gente, que oração é essa? Tenho andado diante de ti em retidão. Lembra-te agora, Senhor, eu te peço. E sucedeu que Isaías nem tinha ainda saído do pátio. Veio a palavra do Senhor e disse: volta e diga a ele: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor. Em 3 dias tu vai ficar curado. Era uma doença de morte. Aí ele faz uma pergunta para o profeta: diga para mim, qual é a garantia de que o Senhor vai fazer isso aí que ele disse? Aí o profeta Isaías diz assim: o que é que você quer? Que o relógio do sol avance tantos graus ou retroceda? Aí ele disse: ora, para frente todo mundo anda, eu quero saber se ele volta para trás. Aí disse: porra, assim vai ser feito. O sol retrocedeu alguns graus para que ele soubesse que o que o Senhor disse vai se cumprir. Eu te pergunto, o homem era fraco? Só estou te mostrando aqui o negócio, rapaz, é muito forte. Olha bem, agora vamos para o versículo 17 e veja a arrumação que acontece. No versículo 12 em diante, vai acontecer uma situação que é que o rei recebe uma comitiva da Babilônia.
Babilônia, novamente, é uma representação da cidade do pecado. Sodoma e Gomorra, cananeus, né? Babilônia são figuras. Lá em Apocalipse, o Senhor apresenta essa figura da Babilônia. Então, esse rei recebeu umas visitas da Babilônia, mandada pelo rei da Babilônia, e esse rei, Ezequias, pegou os visitantes e começou a lhe mostrar os seus tesouros. Abriu a sua casa, mostrou tudo o que tinha. E aí o profeta Isaías vem e diz: quem é esse povo aí? Ah, são os babilônios. Aí o Senhor disse: por que você abriu sua casa? Os seus filhos vão ser escravizados, você vai perder tudo. O que é que eu aprendo com isso? Você está vendo onde é que vem a destruição da sua família? É você abrir a sua intimidade da sua casa para Babilônia. É você dar acesso à Babilônia dentro da sua casa. A destruição começou a chegar. Agora veja que curiosidade. Da mesma forma, você se lembra que o Ló, ele foi armando suas tendas até que chegou na cidade de Sodoma e Gomorra. Esse rei maravilhoso aqui, que a fé tão poderosa ao ponto de retornar os graus do sol, da rotação do sol, esse cara não abre do olho e começa a abrir a sua casa para a visita do demônio. Agora veja que coisa interessante. No versículo 17, o profeta diz assim: eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em tua casa, bem como que os teus pais entesouraram até o dia de hoje, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus filhos, que procederam de ti e que tu geraste, eles serão levados. E eles serão eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a seguinte coisa: boa é esta palavra. Como é isso? E por que que ele disse boa é esta palavra? Porque ele disse vai acontecer com eles, não comigo. Agora a pergunta é: por que que o Senhor disse para Ezequias: arruma a mala aí? Porque tu vai morrer. Agora, por que que Deus ia matar o Ezequias? Será que era porque ele era um homem de Deus? Será que era porque ele era temente e justo? Tanto é que Deus ouviu sua oração, mandou o profeta voltar. Não, ele ia morrer, porque sua casa estava uma desordem. Uma desordem. E a prova de como era o seu coração era que quando o Senhor disse: escuta, virá juízo sobre a tua família, tudo que os teus pais juntaram, a herança que vocês têm, a riqueza que vocês têm, vão perder tudo. Os filhos que você tem vão para a Babilônia e vão capar os machos. Sabe o que ele disse? Massa. Você entendeu por que o Senhor disse que ele tinha que morrer? Porque ele não se importa com a posteridade. Ele não se importa com os filhos que estão gerando. Ele não se importa com o discipulado. Ele não se importa com a criação do menino. Ele não se importa com a formação do ser humano que está ali. Ou seja, você não presta para ser homem, você não presta para existir. Vai morrer. Mas o Senhor ouviu a sua oração e lhe deu 15 anos. E nesse período de 15 anos, nasceu a pior desgraça que Israel conheceu. O que a gente aprende é, se tu tivesse morrido naquele tempo, tu não tinha gerado um filho traficante. É dura essa palavra. Mas se você é pai e você não está disposto a cuidar, imagina o que é que vai acontecer. Vai se tornar assaltante de banco, traficante. Porque você não quer cuidar. É sério, sim ou não? Sexo é bom.
mas dentro do casamento, fora dele, haverá grandes problemas. Para a gente encerrar, tem tecladista nesse lugar ainda? Ou já foi arrebatado? Juízes capítulo 2. Deixa eu ler para vocês aqui, irmãos, olha só. Juízes capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: e foi congregada aquela geração aos seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Versículo 12. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Abandonando-o e servindo aos Baalins e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. O que é que nós temos aqui? O Senhor está dizendo que depois que Josué morreu, e aqueles que eram da idade de Josué também morreram, a geração de Josué morreu, a Bíblia diz que a geração que se levantou logo em seguida não temia ao Senhor. Por causa disso, essa geração ela foi entregue aos ladrões e tudo que eles ganhavam era roubado. Eles foram vendidos aos seus inimigos, de modo que não puderam mais ficar de pé. O que é isso aqui? Uma geração fraca, uma geração vencida, uma geração roubada. Por que essa geração foi roubada? Veja, essa geração, ela era filha de grandes homens. Essa geração era filha de Josué. Quem foi Josué? O cara que atravessou o Rio Jordão a seco. O cara que se fez uma parede de água no rio, e 3 milhões de pessoas passaram. Esse Josué é o cara que rodou as muralhas de Jericó, tão largas que dava para fazer uma casa, tão altas que eram inatingíveis. Esse cara rodou aquele lugar 7 vezes, no sétimo dia, ele gritou, tocou trombeta e as muralhas caíram. Isso é Josué. Um homem que teve grandes vitórias, é um cara que deu acesso ao povo de Deus para entrar na terra da promessa. É o cara que fez grandes conquistas, mas ele não discipulou os seus filhos. De modo que quando ele morreu, não havia uma geração que temia ao Senhor. E por causa disso, essa geração foi entregue aos seus inimigos, foram roubados e foram tomados tudo que tinha e não puderam mais resistir, se tornaram fracos. É o que nós estamos vivendo. Uma geração de jovens fracos. Medrosos. Sem grandes sonhos, sem grandes expectativas. Por causa disso, se envolvem com drogas. Por causa disso, se entregam nas facções. Por causa disso, namora cedo. Não constrói nada. Vive às custas de outros. Sofre abusos. É humilhado. É isso aqui a descrição. A pergunta, por que isso aconteceu? Porque Josué estava muito ocupado em vencer as suas guerras.
mas não estava ocupado em gerar seus filhos. Por que o Senhor disse que amava Abraão? Por que o Senhor disse, você é meu amigo? Ele disse, porque você vai criar para mim uma grande nação. Você vai criar para mim uma nação de homens e mulheres de Deus. E através de você nós vamos abençoar toda a terra. Por que Deus rejeitou esses homens? Porque eles não tinham compromisso com a próxima geração. E nós precisamos ter. Vocês estão aqui? Nós precisamos começar conosco. Esses dias eu estava vendo um videozinho. Tem um cara que faz umas reportagens na rua. Ele pergunta, você é CLT ou CNPJ? E as pessoas respondem, eu sou CLT. Você ganha quanto? 80 mil por mês. Tá feliz? Eu queria uns 200 ainda. Tá pouco. Aí pergunto para outro, você é CLT ou CNPJ? Eu sou CLT. Você ganha quanto? Ganho 30 mil por mês. Tá feliz? Então não, quero 50. Aí ele vai entrevistando, daqui a pouco chega uma mulher, você é CLT ou CNPJ? Ele diz, dona de casa. Eu sou submissa ao meu marido e eu vivo para criar os meus filhos. O homem é o quê? Como assim? Meu marido é que sustenta a nossa casa e eu cuido da nossa casa, eu cuido do meu marido. Aquilo parecia que era um ET falando. Essa geração precisa começar a ter compromisso com a sua família. Divórcio precisa acabar. Porque já basta de tantas crianças abusadas. Você ter um filho que é criado por outro. Outro dia vi um vídeo também, um casal discutindo no shopping. Porque uma queria entregar o menino para o pai e o pai queria entregar para a mãe, porque os dois queriam curtir a noite. E o menino ficava lá, vai para tua mãe, eu não quero não, vai para o seu pai, eu não quero não. E o menino chorando e gritando do meio, que ninguém me quer. Porque você quer curtir a noite? O Senhor disse, o que você faz é mal aos olhos do Senhor. Nem os bichos, cachorro, estão sendo mais bem cuidados do que menino. Tem caminha. Será que já comeu hoje? Cadê o carinho? Cadê o beijinho? Cadê a mamãe, pai de pet? Dono de samambaia. Passeia com o cachorro. Leva pazinha para limpar o cocô do cachorro, mas não quer andar com o menino. Não tem tempo para ele. O cachorro fica estressado, eu saio para passear. O menino fica, não sai. Esses dias a Sâmia estava estressada, minha neta. A Tairine ganhou neném agora, novinho, né? É triste, gente, é doloroso. É doloroso. Mas antes dela ir ver a irmãzinha, ela estava com a gente, passou 2 dias conosco. E aí a Marta disse, vamos dar um passeio com essa menina? Bora. Eu acho que ela queria sair também. Aí nós fomos para o shopping. Tem outro canto para ir? Vamos para o shopping. Eu botei ela na porta do shopping. Quando eu botei ela... Eu digo, como assim, cidadão? Tem 1 ano e poucos meses, 4 meses. Dançando. A vendedora da loja viu aqui e disse, meu Deus, não é possível. Aí foi lá, pegou umas bolas, deu para ela, lá vai a gente andar com um monte de bola no shopping. Mas ela feliz da vida porque tinha chegado no shopping. Então, veja. É impossível. Ela ama ir lá para aqueles brinquedos, né? Que, na verdade, ela quer ir para o brinquedo dos meninos grandes. Que tem 2, né? Tem um dos meninos grandes e tem um dos meninos pequenos. Ela enche os olhos quando chega ali, mas não dá para você aqui, temos que ir para o outro. Mas ela se dá bem, ela fica feliz lá. Mas o que eu estou dizendo é que eu tenho tempo para sair com o cachorro, eu tenho tempo para sair com isso, mas não tenho tempo para sair com o menino. Está errado, meu amor. Nós temos que consertar muitas coisas. Pais têm que proteger suas meninas. Essas meninas precisam se sentir amadas. Não é o abraço de qualquer moleque que vai fazer ela se sentir feliz, porque ela conhece o amor e o abraço do seu pai. O aconchego do seu pai. Eu amo meu pai, sou aliançado com ele.
Eu vi um depoimento de essa semana, ele dizendo que tem uma filha de 15 anos, eu acho, e ela queria assistir os Vingadores. Os Vingadores começavam meia-noite, vai terminar lá para as 3 horas da madrugada. Aí ele pensa, nessa hora eu posso fazer muitas coisas. Pode dormir, pode orar, pode assistir filme, como também pode estar com a sua filha, amando-a. O maior investimento que nós podemos fazer é investimento em pessoas, não é em coisas. O Senhor amou Abraão, porque disse, cara, tu está fazendo uma nação, bicho, eu estou contigo. Mano, conta comigo. Os meus segredos, vou falar contigo. Tu vai ser chamado meu amigo. Tu entendeu? Deus se alegrou com a morte de Jesus, porque Ele viu a sua família. Você vai passar por sofrimentos e por dores, mas veja a sua família. Crie a próxima geração. Crie uma geração que vai glorificar a Deus, que vai temer a Deus, vai ser homem de justiça e verdade e retidão. E veja eles criando os próprios filhos no mesmo caminho, no mesmo projeto. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.